Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gente, porque a gente teve algumas atualizações importantes nas últimas horas, algumas confirmações, situações que, como eu disse pra vocês, vocês precisam saber pra gente entender os movimentos que o Grêmio está fazendo no mercado. Eu já te adianto que não é nada... vamos combinar assim que vai fazer uma grande diferença, de muita gente reclamando, mas vocês estão repetindo assunto. Não é repetindo assunto, gente. São detalhes de assuntos que a gente já vem acompanhando há algum tempo, mas aquela grande novidade que todo mundo está esperando, que é contratação, que é movimentação, isso não está acontecendo. Não tem como a gente criar a informação. A gente traz o que está acontecendo. Por exemplo, eu vou te falar aqui sobre Marlon, porque o Paulo Pelaip concedeu uma entrevista e falou sobre a proposta que o Grêmio fez ao Cruzeiro. Nós vamos falar de Nicklas Eliasson, porque o empresário do jogador também concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha e detalhou as informações de bastidores sobre esta situação. E nós vamos falar ainda da venda de um jogador que foi concretizada e que garantiu ao Grêmio alguns milhões. Bora falar sobre isso? Te inscreve aqui no canal, deixa o teu like aqui embaixo, que é sempre muito importante, e vamos falar das últimas de Grêmio. Gente, olha só, vamos começar pelo Marlon, né? Porque a nossa lateral esquerda é o grande problema que a gente tem há algum tempo. O Grêmio busca no mercado uma reposição ao Reinaldo, que deixou o Grêmio no final do ano passado, felizmente, né? Nada contra o Reinaldo, um baita cara, show de bola, maravilhoso de grupo, sensacional, amigão, beleza. Mas eu quero ele para jogar futebol. Isso a gente não tinha. Tanto que o Reinaldo deixa o Grêmio e foi parar no Mirassol. Com todo respeito ao Mirassol. Mas do Grêmio pro Mirassol, velho, tem uma distância gigantesca, né? Gigantesca. E eu acho que isso diz muito sobre a nossa situação e sobre o plantel que nós tínhamos e sobre a qualidade do grupo que nós tínhamos, né? Tanto que, vamos combinar, o Diego Costa sai do Grêmio e tá indo parar no Sport. Então vamos combinar que são situações, né? Mas enfim, vamos falar do Marlon aqui. O Paulo Pelaip concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha nas últimas horas e falou que o Cruzeiro não vai negociar o Marlon de jeito nenhum, tá? Não tem negociação. Ele confirmou a sondagem do Grêmio, confirmou a proposta que o Grêmio fez. Inclusive ele fala que foi uma proposta muito abaixo em relação ao futebol brasileiro, mas ele descartou totalmente. Mesmo que o Grêmio melhore a proposta, o Cruzeiro não deverá negociar o Marlon, a não ser que seja aquela proposta acima da média. E como a gente sabe que o Grêmio não tá com a bala na agulha para fazer uma proposta acima da média, eu diria para vocês que esse negócio com o Marlon acabou ficando bem difícil, se é que já não era antes, tá? O Grêmio conversou com o jogador, é da vontade do atleta atuar aqui em Porto Alegre, atuar aqui no Grêmio, mas não depende só dele, não depende só dele. Até se chegou a ventilar uma situação em que o Marlon, por ter vindo pro Cruzeiro, jogar aqui no Brasil no caso, pro Cruzeiro, de graça, o Cruzeiro poderia facilitar, o jogador poderia também tentar essa facilitação, mas algo que não acabou concretizando, até porque o Fernando Diniz gostaria de ter o Marlon para a próxima temporada, gostaria de ter o jogador para essa próxima temporada. Aquelas rusgas do passado parecem terem ficado lá no passado. Eu lembro vocês que lá no Fluminense mesmo, o Marlon deixou o Fluminense porque o Diniz não queria trabalhar com ele, né? E isso foi ventilado, inclusive, por aqui sobre essa situação que poderia ser uma ajuda para o Grêmio poder tirar o Marlon de lá do Cruzeiro, o que não acabou confirmando. E mesmo assim o Grêmio tá sondando, tá na área. O Grêmio que já teve o Wendel no seu radar, ou melhor, deve ter no seu radar ainda, mas o detalhe é que o Wendel pode assinar um pré-contrato e a gente não viu nenhuma movimentação sobre o jogador até o momento. O Antônio Brum, recentemente em entrevista, ainda quando era vice-futebol, disse que o Grêmio fez o que podia pelo Wendel, mas não avançou. Então, assim, é da vontade do jogador permanecer por lá. O São Paulo tá tentando fazer um pré-contrato com ele. São movimentações, são os dois nomes fortes que o Grêmio tentou nas últimas semanas, vamos colocar assim, mas que não se tem nenhuma definição até o momento. A reapresentação acontece na quarta-feira. E o Grêmio, para a lateral esquerda, tem hoje Zé Guilherme, que estava afastado para renovar contrato, mas que vai servir a seleção, né? Então, o Zé Guilherme não vai jogar. E o Mike, que é negociável, totalmente negociável. Então, assim, a gente está bem complicado nessa situação, bem atrasado. Bem atrasado. Não é à toa que a gente precisa bater nessa tecla, porque
o tempo tá passando e essa temporada é diferente. O Campeonato Brasileiro começa em março. Não dá pra gente esperar muito, né? Gente, olha só, o empresário do Nicolas Eliasson concedeu uma entrevista também para a Rádio Gaúcha nas últimas horas e confirmou o interesse do Grêmio. Beleza, até aí nenhuma novidade. Proposta do Grêmio, também nenhuma novidade. Vontade do jogador, confirmada também. O empresário é o Anthony Alexandris, tá? Alexandrax, agora sim. Anthony Alexandrax é o nome dele, tá? Ele confirmou a informação principal, que a gente até tinha trabalhado ontem aqui, que o grande problema para a saída do jogador lá do AEK é o dono do AEK. O dono do AEK tem um receio de liberar o Nicolas porque poderia acabar criando uma situação ruim com a torcida. Porque é um jogador muito querido da torcida por lá. E ele, para não deixar daqui a pouco o Nicolas sair e acabar se queimando com o torcedor, eles estão fazendo o jogo duro. A imprensa a imprensa grega, no caso, ontem, colocou que o AEK estava pedindo valores na casa dos 6 milhões de euros. Começou com 4, 5, agora foi a 6. É um jogador que, com todo respeito, é um bom jogador, beleza, pode ser, mas para a idade, 29 anos, se não me engano ele tem, né? Para a idade, um jogador que não foi todo esse destaque assim na Europa, é um jogador que não vale esse valor, é um jogador que não tem esse valor de mercado. Então eles já jogaram alto justamente para que essa negociação não aconteça. Justamente para que isso não aconteça. Nessa entrevista ficou muito claro que o Grêmio tem como aliado não só o jogador, mas também o empresário do atleta, tá? Porque ele diversas vezes na entrevista repetiu que acredita que o Grêmio é o clube ideal para o jogador atuar aqui. É um desejo do atleta, falou até em sonho do Nicolas em atuar aqui no Brasil. O Grêmio é o clube ideal, e aí talvez ele já tira até o Santos da parada, né? E aí ele fala até que seria um jogador de destaque no futebol brasileiro, tá? E segundo, faria uma grande dupla com o Bright White, porque ele justifica que o Nicolas, por onde passou, foi um jogador sempre de destaque na assistência, um jogador muito bom de assistências. É um jogador que atua pelo lado direito, canhotinho, corta pra dentro, mas é um jogador muito forte nas assistências e por conta disso faria uma grande dupla com o Bright White. Aí eu digo pra vocês, a diferença de tu ter um jogador, a situação de tu ter um jogador meio fora da curva, um jogador assim que chama a atenção, que tem esse conhecimento, justamente por conta disso. Olha de quem ele lembrou pra falar. Ah, Diogo, mas isso não quer dizer nada. Quer dizer sim, porque os caras dão uma olhada onde o jogador pode ter uma visibilidade. Os empresários, os jogadores querem visibilidade, querem jogar e querem ter visibilidade. Então imagina encostar um Nicolas num Bright White, sabendo do potencial do Bright White, um Nicolas que daqui a pouco chega aqui e consegue ser o que todo mundo espera, aquele cara da assistência, aquele cara que faça isso, faça aquilo, olha em quem ele está se encostando. Então vejam que o empresário do Nicolas já associou o produto dele, tá, ao Bright White. Essa é a diferença de ter um jogador fora da curva e que acaba contribuindo muitas vezes na negociação. O Grêmio agora tem, pelo jeito, o empresário do jogador também nessa situação de tirá-lo de lá e trazê-lo para cá. É importante, faz diferença. Quer dizer muita coisa? Sim, né? Porque contribui. Enfim, tá aí então a fala do empresário, o empresário garantindo então que o Nicolas quer vir para cá, garantindo toda essa história, mas que confirmando aquela informação que a gente já tinha trazido ontem aqui, que o grande problema hoje é o dono do AEK. E aí a informação nova. O problema não é nem tanta a saída do jogador por vontade e o querer, a situação toda do presidente, do dono do AEK, e sim pela relação que ele ficaria com o torcedor, tirando esse jogador que hoje é tão querido da torcida por lá, tá? Pra gente encerrar, quero avançar com vocês aqui para trazer uma situação importante, que é sobre grana, dinheiro, bufunfa, cascalho. Quero lembrar vocês, o Grêmio na metade do ano fez o quê? Emprestou o Galdino ao UFC Tóquio com algumas... Não foi uma obrigação de compra, tá? Foi uma opção de compra com situações fáceis de serem batidas e foi o que aconteceu por lá. E aí o que aconteceu agora? O UFC Tóquio veio e comprou, exerceu o seu poder de compra do Galdino. Na época do empréstimo, o UFC Tóquio pagou $800 mil pelo empréstimo. Na época, aproximadamente 4 milhões e meio de reais, tá? Agora veio e pagou mais $400 mil, 2 milhões e meio de reais, totalizando 7 milhões e 400 mil reais. 7 milhões e 400 mil reais. Esse é o valor total da operação entre empréstimo e venda.
Lembro vocês, o Grêmio, quando comprou o Galdino da Tombense, pagou 1,5 milhão de reais e conseguiu vendê-lo por 7 milhões e 400 milhões de reais. 7 milhões e 400 mil reais. Ou seja, o Grêmio fez um bom negócio nessa situação, né? Um bom negócio. Quando é pra elogiar, a gente elogia. Quando é pra bater, Parabéns ao pessoal da época, né? O vice-futebol Antônio Brum, que estava na frente da pasta, tá? O Galdino por lá até o momento, só pra curiosidade, 5 jogos. Nenhum gol, nenhuma assistência. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia estará aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau.